Sejam bem-vindos novamente à resolução de mais um exercício contextualizado, onde nós vamos resolver questões sobre proporção. Então acompanhe a questão número 10, que diz o seguinte, ó. A probabilidade de sair uma coroa no lançamento de uma moeda é 1 em 2, ou seja, 1 meio. Já a probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado, com 6 faces, é igual a 3 em 6, ou seja, 3 sextos. É correto afirmar que as frações que representam essas probabilidades são proporcionais? Justifique sua resposta. Pessoal, observem que ao jogar uma moeda, nós temos duas possibilidades. E quais são essas possibilidades? Nós podemos encontrar cara ou coroa. Então, essas duas possibilidades seriam o quê? Cara ou coroa. Só que nós temos metade das chances de sair cara e a outra metade de sair o quê? Coroa. Foi isso que a questão nos forneceu. Metade, 1 meio das possibilidades é de sair coroa e a outra metade seria de possibilidades para cara. Tranquilo? Agora, a segunda condição, né, que ele nos forneceu na questão foi um dado. Quando nós observamos um dado, nós temos 6 faces. E cada uma dessas faces possui um número específico, que vai do número 1 até o número 6. Observem que entre esses números existem aqueles números ímpares, como 1, 3 e 5, e existem também aqueles números pares, 2, 4 e 6. E observando esses números pares, ele conseguiu chegar à probabilidade de que seria, para encontrar um número par, ao jogar um dado, de 3 sextos. Só que, fazendo uma comparação entre essa probabilidade e essa probabilidade, os números são diferentes. Mas essas razões, elas representam a mesma porcentagem. Elas representam o mesmo valor. E é isso que ele pergunta. Essas probabilidades, elas são proporcionais? Para ser proporcional, pessoal, elas têm que ser iguais. Se elas forem iguais, elas serão proporcionais. Então, ó, observe. Se nós dividirmos o 3 por 3 e o 6 por 3, nós vamos encontrar quanto? Nós vamos encontrar 1 meio. E aí fica bem mais fácil compreender que essas duas razões, elas são proporcionais. Agora, por que elas são proporcionais? Porque elas possuem o mesmo valor, apenas expresso de formas diferentes. Então, eles possuem a mesma razão, a mesma proporção, tá certo? Porém, com números representados por números diferentes. 1 meio e 3 sextos. Tudo bem? Então, quando ele pergunta aí pra gente, ó, essas probabilidades são proporcionais? Sim, elas são proporcionais. Agora, por quê? Porque as razões, elas são iguais. Tudo bem? Então, ó, pois as razões são iguais. Perfeito? Sabendo disso, pessoal, respondendo essa questão do número 10, vamos para a nossa próxima questão, 11, que diz o seguinte, ó. Em uma cidade, uma pesquisa constatou que a razão entre o número de homens e o de mulheres é 2/3. Considerando que nessa cidade moram 36 mil homens, responda, letra A. Qual é o número de mulheres dessa cidade? Letra B. Qual é a população dessa cidade? Pessoal, aqui nós temos o seguinte, que ao realizar a divisão do número de homens pelo número de mulheres, nós vamos encontrar quanto? Nós vamos encontrar 2/3. Então, ao realizar essa divisão de homens por mulheres, nós vamos encontrar 2/3 nessa cidade. Porém, o número de homens corresponde a quanto? O número de homens corresponde a 36 mil homens.
Então, se nessa cidade nós temos 36 mil homens, a letra A pergunta: qual seria o número de mulheres encontradas nessa cidade? Pessoal, quando a gente divide homens por mulheres, encontramos 2/3. Isso quer dizer que o número de mulheres é superior ao número de homens. Tudo bem? Ah, professor, sabendo disso, nós podemos perceber o seguinte, ó. Se o número de homens corresponde a 36 mil, tudo bem? 36 mil. E nós queremos descobrir o número de mulheres. Então, ó, homens já substituí, 36 mil. Mulheres é quanto? Não sei. Vou colocar aqui M. Mas eu sei que essa divisão do número de homens pelo número de mulheres, corresponde sempre a quanto? A 2/3. Então, pessoal, sabendo que essa razão entre homens e mulheres corresponde a 2/3, qual seria o número de mulheres? Muitos de vocês já raciocinaram bem mais rápido e pensaram o seguinte, ó. Professor, se eu tenho que de 2 para 36 mil eu multipliquei por 18 mil, então de 3 para o número de mulheres eu também vou multiplicar por 18 mil. E, portanto, esse número de mulheres corresponderá a quanto? A 54 mil mulheres. Agora, observem isso por meio de cálculo, tá bom? Aqui nós vamos aplicar a propriedade geral que diz o seguinte, ó, multiplica o produto dos meios pelo produto dos extremos, são iguais. Então, quando a gente multiplicar M vezes 2, tá certo? Isso vai ser igual a 3 vezes 36 mil. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí, galera, o que nós temos? Isolando aqui o M de mulheres, esse 2 ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 36 mil dividido por quanto? Por 2. Portanto, o número de mulheres dessa cidade seria igual a quanto? 54 mil quando você fizer esses cálculos. Tudo bem? Então, encontramos aqui o número de mulheres. Fazendo o quê? Fazendo uma simples proporcionalidade. Perfeito? Então, ó, encontramos aqui o número de mulheres. E agora vamos para a nossa letra B, que diz o seguinte, ó. Qual seria o total de pessoas dessa cidade? Nós temos que basta somar o número de mulheres mais o número de homens. E com isso nós vamos ter 54 mil mulheres somadas com 36 mil homens. Nós vamos ter um total de 90 mil pessoas nessa cidade. Tudo bem? Então, respondido aí a letra A, respondido também a nossa letra B, respondemos a questão do número 11. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido. Aguardo vocês nas nossas próximas questões daqui a pouco, claro. Valeu, pessoal!